Bem-vindos, amigos! Hoje mergulharemos em uma das narrativas mais intensas e impactantes do Antigo Testamento: o conflito entre Urias e Davi. Esta história não é apenas um relato de intrigas palacianas, mas um drama de lealdade, traição e redenção que ressoa através dos séculos. Urias, um soldado hitita conhecido por sua fidelidade e coragem, é central neste drama. Ele se tornou uma peça crucial no que se revelou uma trama sinistra envolvendo o poderoso rei Davi e sua paixão proibida por Batseba. O vídeo não apenas explora os eventos que levaram à morte de Urias, mas também a resposta de Davi diante de suas próprias ações, confrontado pelo profeta Natã. Cada detalhe desta história tem um propósito profundo e nos ensina valiosas lições sobre ética, responsabilidade e o peso das nossas decisões. Acompanhar cada momento deste relato não é apenas uma oportunidade de mergulhar na riqueza das Escrituras, mas também de refletir sobre como esses temas são relevantes em nossas próprias vidas. Portanto, convido vocês a deixarem o seu like se vocês estão prontos para explorar essa jornada de intrigas e moralidade. Acompanhem cada detalhe com atenção, pois entender a importância desse conflito entre honra e pecado nos ajuda a compreender melhor nossas próprias escolhas e responsabilidades no mundo contemporâneo. Vamos começar essa jornada juntos. Urias, um personagem bíblico destacado no Antigo Testamento, desempenha um papel crucial na narrativa envolvendo o rei Davi e Batseba. Soldado hitita leal e dedicado no exército israelita, Urias é lembrado por sua bravura e integridade. Sua história está intimamente ligada à de sua esposa, Batseba, cuja beleza irresistível atraiu a atenção de Davi, desencadeando uma série de eventos que mudaram profundamente a vida de todos os envolvidos. Esta narrativa, contada principalmente no segundo livro de Samuel, não só sublinha a lealdade de Urias como guerreiro, mas também a tragédia de sua morte prematura. O rei Davi, em um momento de fraqueza e desejo, avistou Batseba banhando-se e, seduzido por sua beleza, mandou chamá-la ao palácio. O encontro culminou em adultério, e quando Batseba revelou estar grávida, Davi tentou encobrir o escândalo trazendo Urias de volta da batalha. Davi esperava que Urias passasse a noite com sua esposa, assim acreditando que o filho seria dele. No entanto, Urias, demonstrando uma devoção inabalável, recusou-se a ir para casa enquanto seus companheiros ainda estavam em combate, optando por dormir na entrada do palácio. Frustrado com a integridade de Urias, Davi tentou novamente, convidando-o para um banquete e embriagando-o, esperando que, sob a influência do álcool, Urias finalmente fosse para casa. Contudo, mesmo embriagado, Urias manteve sua decisão de não abandonar seus deveres enquanto seus companheiros estavam em perigo. Este comportamento destacava ainda mais a nobreza e a retidão de Urias, em contraste com a desonra do rei. Percebendo que Urias não se desviaria de seu dever, Davi tomou uma decisão sombria. Enviou Urias de volta ao campo de batalha com uma carta destinada a Joabe, o comandante do exército, ordenando que Urias fosse colocado na linha de frente, onde a luta era mais intensa, e depois fosse abandonado para morrer. Este ato cruel e traiçoeiro resultou na morte de Urias, que caiu em batalha, vítima de uma conspiração para encobrir o pecado do rei. Urias morreu com honra, desconhecendo completamente as intrigas que levaram à sua morte. Este ato desonroso marcou uma das decisões mais infames do reinado de Davi. Urias, um soldado leal e corajoso, foi intencionalmente colocado em uma posição de extremo perigo, sem nenhuma chance de defesa ou apoio. A traição de Davi foi profunda e calculada, destinada a eliminar Urias para ocultar o adultério e a gravidez de Batseba. Sem saber da trama nefasta que se desenrolava nos bastidores, Urias lutou bravamente, como sempre fazia, até seu último suspiro. Ele morreu com honra no campo de batalha, fiel aos seus deveres até o fim. A morte de Urias não foi apenas uma tragédia pessoal, mas também um sintoma do abuso de poder e corrupção moral que podem surgir mesmo nos líderes mais exaltados. Davi, que havia sido ungido por Deus e celebrado por suas virtudes, caiu em uma espiral de pecado e engano,
sacrificando um homem inocente para proteger seu próprio segredo. A integridade de Urias, em contraste, brilha como um farol de retidão, destacando ainda mais a escuridão das ações de Davi. Após a morte de Urias, Davi tomou Batseba como sua esposa, tentando continuar sua vida e ocultar o seu pecado. No entanto, suas ações não passaram despercebidas aos olhos de Deus, que enviou o profeta Natã para confrontar o rei. Natã, com sabedoria e coragem, contou a Davi uma parábola sobre um homem rico que roubou a única ovelha de um homem pobre para oferecer um banquete a um visitante, apesar de ter muitas ovelhas de sua própria. Ao ouvir a história, Davi ficou indignado com a injustiça e declarou que o homem rico merecia a morte e deveria restituir 4 vezes o valor da ovelha roubada. Natã então revelou a verdadeira intenção de sua parábola, dizendo a Davi: Tu és esse homem. Ele expôs a gravidade do pecado de Davi, mostrando como ele abusou de seu poder para tirar a vida de Urias e tomar Batseba como esposa. Confrontado com a enormidade de seus atos, Davi reconheceu seu erro e buscou o perdão divino, confessando seu pecado diante de Deus. O rei se arrependeu sinceramente, mas apesar de seu arrependimento, as consequências de suas ações foram inevitáveis. Deus perdoou Davi, mas os efeitos de seus atos trouxeram grande sofrimento à sua casa. A criança nascida da união com Batseba adoeceu gravemente e morreu, cumprindo a palavra de Natã sobre o juízo divino. Além disso, a família de Davi enfrentou uma série de tragédias e conflitos internos. Absalão, um de seus filhos, rebelou-se contra ele, levando a um período de tumulto e divisão no reino. As ações de Davi, embora perdoadas, deixaram uma marca duradoura em sua linhagem e em seu reinado. A história de Urias, Batseba e Davi serve como um poderoso lembrete das repercussões do pecado e da importância da justiça e integridade. A narrativa mostra que mesmo aqueles em posições de grande poder e responsabilidade, como o rei Davi, não estão acima da lei de Deus. Os atos de Davi tiveram consequências profundas e dolorosas, demonstrando que o pecado, mesmo quando perdoado, pode trazer consequências duradouras e impactar a vida de muitos. Urias, por sua lealdade e integridade, e Davi, por seu arrependimento e busca por perdão, continuam a ser figuras centrais em lições de moral e fé. A história destaca a necessidade de agir com justiça e integridade, e o perigo de ceder à tentação e ao abuso de poder. A parábola de Natã e a resposta de Davi permanecem como ensinamentos atemporais sobre responsabilidade, arrependimento e as duras realidades das consequências de nossas ações. Urias é lembrado como um exemplo de lealdade e integridade, suas ações contrastando fortemente com a traição de Davi. Como soldado hitita no exército israelita, Urias demonstrou um compromisso inabalável com seus deveres militares e morais. Sua história, uma das mais dramáticas no Antigo Testamento, destaca temas profundos e universais de lealdade, traição, justiça e redenção. O comportamento exemplar de Urias diante das adversidades e da conspiração contra ele sublinha a importância de se manter fiel aos próprios princípios, mesmo quando confrontado com a injustiça e a traição. O legado de Urias perdura como um testemunho de sua fé e dedicação. Ele permanece uma figura icônica de integridade, cujas ações continuam a inspirar lições de moralidade e ética. Sua história serve como um aviso das consequências dos atos impetuosos e imorais, lembrando-nos que a justiça divina pode ser inescapável. Mesmo quando injustiçado, Urias manteve sua honra intacta, e sua memória é celebrada como um exemplo de retidão. A narrativa de Urias, Batseba e Davi ressoa até hoje, oferecendo lições morais e espirituais que continuam relevantes. Ela nos ensina sobre a importância da lealdade e integridade, a gravidade da traição e as complexas consequências de nossas ações. A história nos lembra que, em um mundo frequentemente marcado por injustiças, a verdadeira força reside na capacidade de se manter fiel aos próprios princípios e buscar a redenção através do reconhecimento e do arrependimento de nossos erros.
A história de Urias é um lembrete poderoso das repercussões do pecado e da importância da justiça e da integridade. A traição de Davi e a morte de Urias continuam a ser uma lição moral significativa, enfatizando que mesmo aqueles em posições de grande poder e responsabilidade não estão acima da lei divina. A memória de Urias persiste como um testemunho de lealdade e honra, enquanto a queda de Davi serve como um aviso sobre os perigos da tentação e da corrupção moral. Obrigado a todos por assistirem ao vídeo sobre Urias e Davi, um conflito de honra e pecado que nos ensina tanto sobre ética e responsabilidade. Compartilhar este conteúdo é essencial para espalhar essas importantes lições morais e espirituais para mais pessoas. Juntos podemos refletir sobre as complexidades das nossas escolhas e como elas moldam nosso destino. Não deixem de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares, para que todos possam se beneficiar dessa história atemporal. E não se esqueçam de assistir ao próximo vídeo que aparecerá na tela, continuando nossa exploração das histórias fascinantes da Bíblia.